Resumidamente, acho que a gente tem que ter um enfoque com alguns problemas crônicos brasileiros. E você tem que resolver o que está crônico para depois você resolver o que é estrutural. O que é crônico hoje são dois temas. Há uma crise política institucional que envolve o sistema de incentivo para aquilo que a gente chama de centrão, que é quem controla hoje a política no Brasil, e o STF que saiu da caixinha. Isso é um problema, vamos dizer, crônico, que precisa ser resolvido, e os escândalos que a gente está vendo, tanto do INSS quanto do Banco Master, tem a ver com isso. A outra parte é a crise de segurança pública. E esses são dois temas que você tem que endereçar logo de início. Tá? Então, eu pretendo, se eu vencer a reeleição no dia 5 de janeiro de 2027, colocar as áreas hoje controladas pelo crime organizado, que vão desde do Porto de Santos, Porto de Paranaguá, que também está sob comando do PCC, o Porto de Pecém, que está sob comando do Comando Vermelho, e aí cidades e bairros, favelas ao redor do Brasil, dentro de um status de estado de defesa, para que a polícia e as forças armadas possam atuar junto com o governo federal e os governos estaduais para debelar, para destruir o crime organizado no Brasil. Isso é acompanhado por mudanças na lei penal e na lei de execuções penais, que aumentem a pena, acabem com a famosa saidinha, meu Deus, agora esqueci o nome. Quando você consegue antecipar a pena, como acontece na maior parte dos casos aqui no Brasil. E aí, com base nisso, a gente diminui a sensação de impunidade e o bandido começa a sentir que, na prática, o crime não compensa. Hoje ele acha que o crime compensa. Essas coisas são coisas que tem que fazer no primeiro mês de mandato. E aí, sendo eleito com essa pauta, e aí que eu digo, eu estaria saindo de 3% a 4% nas pesquisas agora, para terminar com 52%, vencendo a eleição. Eu pautei a eleição com esses temas, a população brasileira considerou que isso foi importante, logo, isso seria pautado logo no início do mandato. Aí, com base nisso, a gente começa a ter tempo, fazer o país respirar para tratar de questões essencialmente econômicas e uma grande reforma política e administrativa. E aí a gente consegue trabalhar para deixar um legado num país que se torna um país na prática. Hoje o Brasil não é um país, é um juntado, é um estado confuso que todo mundo tenta levar vantagem, mas ninguém se identifica de verdade. Sim. Nesse tema da questão, Renan, da reforma penal no Brasil, tem uma decisão do Supremo do início dos anos 2000 que considerou, por exemplo, a progressão de regime, a proibição de progressão de regime para crimes hediondos inconstitucional. Eles derrubaram, havia sido aprovado lá no início de 2000. Como resolver e fazer uma reforma penal com o atual Supremo Tribunal Federal, que tem barrado tantas iniciativas, né, de tentativa de melhoria do sistema de persecução penal? Né, passa necessariamente hoje qual, né, o fator de prioridade de uma reforma do Supremo, considerando esse desequilíbrio dos poderes no Brasil hoje? Infelizmente, isso é um dado da realidade. E hoje o Supremo trabalha da seguinte maneira: o presidente consegue passar um tema, o Congresso passa, ele é sancionado, aí vem a Rede de Sustentabilidade, o PDT ou o PSOL, eles entram com uma ação no STF, aí essa ação misteriosamente passa e todo o processo legislativo constitucional é derrubado. O presidente da República vai ter que atuar, e eu tô falando assim, é uma atuação muito rígida, seja uma atuação política contra o STF, seja, vamos dizer, não aceitando decisões que são elas em si inconstitucionais, para fazer com que o STF volte para casinha. Então o STF vai ter, o presidente da República vai ter que estar na mão com um calhamaço de propostas. Eu cheguei a apresentar isso num vídeo, que vai desde o fim das decisões monocráticas, a proibição de escritórios de advocacia envolvidos com familiares de membros do STF, a gente tem o famoso filtro de entrada, que impede inúmeras ações estúpidas com vícios de iniciativa que caírem no STF e serem julgados lá. Só para título de curiosidade, vão 50 mil ações, 8 mil ações vão parar no STF brasileiro, e na Suprema Corte americana são apenas 50. Tá? Mas inúmeras outras medidas óbvias que a gente tem que tomar, criar um foro especial para além do STF que cuide dos casos que envolvam políticos, que faz com que os senadores, por exemplo, hoje fiquem na mão do STF. E aí você vai ter que botar essa discussão na mesa e fazer um balanço. Da forma como tá, não dá. A real, até os membros da Suprema Corte sabem que da forma como tá, não dá. A Suprema Corte hoje, ela tá dividida. O André Mendonça tá começando a formar um pequeno grupo político. E eu já fui muito crítico do André Mendonça, inclusive no momento do início do trabalho dele, mas hoje ele tá formando uma espécie de uma frente alternativa ali, e aí a gente tem que fazer o famoso dividir para governar. Vamos rachar o STF no meio, eu vou ter minhas indicações, se eu for presidente da República, eu vou indicar para fornecer espaço para um grupo que seja legalista e que defenda, vamos dizer, a separação dos três poderes, vou atuar com o Senado que precisa ser independente, e aí, cara, essa guerra institucional vai ter que ser vencida. A questão que nós temos que colocar é, essa guerra, se o Supremo Tribunal Federal impedir nós de tomarmos essas ações, ele vai estar em desacordo com a Constituição. E o presidente da República vai ter que falar não para ele. E pagar as consequências disso. E o que eu digo pagar as consequências é, alguém vai ter que botar um freio logo no início do mandato, e aí você vai falar, o Alexandre de Moraes, fazendo um caso, para trazer um caso concreto, eu coloco um estado de defesa e falo, as Forças Armadas e as polícias vão atuar agora nas favelas para tirar o Comando Vermelho de lá. Se um ministro, Flávio Dino, der uma canetada falando, não vai, ora, ordem e legal não se respeita. O presidente da República não pode acatar uma decisão, especialmente uma decisão monocrática dessa natureza. E aí a gente vai ficar no impasse. E aí a gente vai ter que resolver o impasse. O que eu não vou fazer é recuar. Porque senão eu não sou presidente. Eu fui eleito para ser qualquer outra coisa. Eu tenho que ser um presidente. Uhum.
Bom, em relação ao Alexandre de Moraes, a gente sabe que o senhor sofre algumas críticas em relação a alguns posicionamentos, né, em relação ao Alexandre de Moraes, teria alguns elogios em relação ao ministro. Depois de todos esses abusos, os últimos episódios, inclusive estando ele envolvido aí, possivelmente, né, com o escândalo do Banco Master e tudo mais, qual que é o seu posicionamento, qual que é a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes? Eu fiz, assim, algumas piadas sobre Alexandre de Moraes na internet, especialmente na parte que envolvia a prisão do Roberto Jefferson. Agora, eu sou muito crítico a ele há muitos anos. O Alexandre de Moraes, ele foi um dos líderes da condução do PL 2630, a versão judicial dele no STF, e nós enfrentamos o PL 2630 na Câmara, que tinha apoio dele, pressão dele, inclusive, para que passasse, e depois, quando ele foi tentar passar e conseguiu, nós também fizemos frente a ele. Então, as críticas minhas a ele são sempre públicas. A primeira revista que a gente produziu, que é a revista Valete, que é a revista tocada pelo movimento, foi com ele na capa, falando dos superpoderes dele, da postura ditatorial dele. O que acontece hoje é, além disso tudo, que é uma postura dentro de um inquérito que ele teve, que ele extrapola as prerrogativas dele de ministro, o que a gente está tendo é, de maneira bem sincera, é uma participação num escândalo de corrupção. E ele tem que ser afastado por isso. Alguém fica fingindo hoje que ele não participou desse escândalo, aí a pessoa está na ilusão. E essa ilusão nós não vamos coadunar. Para mais, siga, curte e compartilha.